Foi-te ensinado desde pequeno que o mundo recompensa pureza, que a sinceridade abre portas, que basta agir corretamente para colher respeito. Talvez até tenham dito que existia justiça universal, que os bons sempre vencem no final. Mas a cada golpe da vida, a cada facada invisível recebida de quem menos esperava, algo foi se quebrando silenciosamente dentro de você. Sua convicção virou dúvida, sua esperança virou medo. Agora, mesmo sem admitir, vive à beira de um abismo emocional, na defensiva, esperando pela próxima decepção. Porque o mundo real nunca foi aquele jardim seguro desenhado nas histórias de infância. Ele se parece muito mais com um campo de batalhas sutis, onde ingenuidade é punida, não perdoada. Te prepararam para sorrir em frente ao perigo, mas não te deram as armas. Fizeram você acreditar que confiança é obrigatória, mas não ensinaram que confiança cega é uma sentença. À sua volta, os verdadeiros vencedores jamais pisaram descalços no terreno dos inocentes. Eles aprenderam a ler as sombras, a prever as armadilhas, a lidar com a escuridão que os outros preferem negar. Maquiavel jamais se iludiu com luzes. Nunca confiou em promessas sem garantia de interesse mútuo. Ele percebeu e gravou em suas páginas que a luz mais radiante projeta as sombras mais densas e que só enfrenta as trevas aquele que entende a complexidade do ser humano. Não é amargura, é sobrevivência lúcida. Ver a natureza humana tal como ela é, não como gostaríamos que fosse. E quem se atreve a abandonar o velho mapa mental, quem aceita que cada interação esconde interesses, que toda promessa pode ser quebrada, passa a navegar o mundo de outra forma. Começa a perceber os jogos e as intenções que antes eram invisíveis e, mais do que isso, deixa de ser refém da aprovação e do julgamento alheio. Hoje este vídeo não é um convite ao cinismo, mas ao renascimento estratégico. Não é para reforçar muros de ressentimento, mas para reconstruir de pé a sua fortaleza interior, lado a lado com Maquiavel. Não nos cantos iluminados pelos ingênuos, mas nas sombras onde todos mostram quem realmente são. Aqui, vulnerabilidade se transforma em visão e ingenuidade em força. Quando Maquiavel foi torturado em 1512, quando perdeu absolutamente tudo, poder, dinheiro, relevância, ele poderia ter entrado em colapso como qualquer pessoa comum. Mas escolheu transformar esse abismo em laboratório. Construiu uma blindagem psicológica que o tornou imune às tempestades emocionais que destroem a maioria. E essa técnica não envolve reprimir sentimentos ou fingir indiferença artificial. Trata-se de recalibrar completamente suas expectativas sobre como o mundo realmente funciona. Você continua sendo afetado porque ainda espera que as pessoas ajam como você agiria. Ainda acredita que lealdade é automática quando você é leal primeiro. Ainda assume que promessas têm peso absoluto. E toda vez que a realidade brutal esmaga essas expectativas ingênuas, você sangra emocionalmente como se fosse a primeira vez. O problema não é o mundo. O problema é o mapa falso que te deram para navegar nele. A técnica maquiavélica é devastadoramente simples. Pare de esperar que o mundo seja justo e comece a esperar que seja exatamente o que sempre foi. Um campo onde interesse próprio domina, onde lealdade precisa ser cultivada através de incentivos mútuos concretos, nunca assumida como garantida. Quando você finalmente aceita essa realidade sem julgamento moral, algo extraordinário acontece. Traição perde completamente o poder de te destruir porque você já a considerou como possibilidade real desde o início. Promessas quebradas não te surpreendem porque você sempre soube que palavras desacompanhadas de ações são apenas ruído. Críticas não te abatem porque você entende que opinião alheia reflete os interesses e projeções deles, não seu valor real intrínseco. Isso não te torna amargo ou cínico, te torna genuinamente livre.
livre para escolher conscientemente em quem confiar baseado em padrões consistentes de comportamento ao longo do tempo, não em palavras sedutoras. Livre para se proteger estrategicamente sem carregar culpa paralisante. Livre para navegar o mundo real com os olhos completamente abertos, não com a venda reconfortante, mas perigosa das ilusões românticas que te venderam desde criança. Essa é a diferença entre viver como vítima perpétua das circunstâncias e viver como estrategista consciente da própria jornada. Nas próximas sessões deste vídeo, vou te mostrar exatamente como aplicar o método maquiavélico completo na sua vida de forma prática e imediata. Como identificar padrões de comportamento antes de entregar confiança. Como construir expectativas realistas que te protegem sem te tornarem paranoico. Como desenvolver a capacidade de observar friamente, mesmo quando emoções intensas tentam nublar seu julgamento. E mais importante, como usar esse conhecimento para finalmente se libertar da prisão emocional, onde a maioria vive sem perceber. Se você quer dominar essas técnicas e garantir que nada nem ninguém te afete emocionalmente nunca mais, inscreva-se neste canal agora mesmo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e deixe seu like neste vídeo. E nos comentários, me diga de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão aqueles que têm coragem de abandonar as ilusões confortáveis e abraçar a realidade tal como ela é. Vamos começar essa transformação juntos. A primeira verdade que Maquiavel descobriu e que vai revolucionar sua vida é esta: você não foi preparado para o mundo real. Foi preparado para um mundo imaginário que nunca existiu. E essa preparação inadequada é a raiz de todo o seu sofrimento emocional. Desde criança, te ensinaram que existe uma correlação direta entre bondade e recompensa, entre honestidade e sucesso, entre lealdade e reciprocidade. Mentira. Essa equação funciona apenas em histórias infantis, não na realidade brutal, onde você precisa sobreviver todos os dias. E enquanto você continuar operando com esse manual falso, continuará sendo destruído emocionalmente toda vez que a realidade se manifestar. Pense honestamente agora. Quantas vezes você foi leal a alguém esperando lealdade automática de volta e foi traído? Quantas vezes você foi honesto esperando honestidade e foi enganado? Quantas vezes você ajudou alguém esperando gratidão e foi esquecido ou até mesmo usado? Cada uma dessas experiências dolorosas não aconteceu porque você é fraco ou porque escolheu as pessoas erradas. Aconteceu porque você estava usando expectativas completamente desconectadas de como seres humanos realmente funcionam quando ninguém está vigiando. Maquiavel observou durante anos como diplomata que pessoas agem de forma completamente diferente em público e em privado. Em público, todos pregam virtude, ética, lealdade, honestidade. Mas em privado, quando acreditam que ninguém está vendo, quando não há consequências sociais imediatas, a maioria age exclusivamente por interesse próprio. Isso não é julgamento moral, é observação empírica. E recusar-se a aceitar essa realidade não te torna mais ético ou mais nobre. Te torna apenas mais vulnerável e mais propenso a ser vítima repetida. A razão pela qual você continua sendo afetado emocionalmente é porque mantém expectativas irreais. Você espera que seu chefe seja justo quando o interesse dele é maximizar lucro. Você espera que seus colegas te apoiem quando estão competindo pela mesma promoção. Você espera que seu parceiro seja leal quando a relação parou de atender necessidades fundamentais dele. Não estou dizendo que essas coisas são certas ou erradas moralmente. Estou dizendo que são previsíveis quando você entende motivações humanas reais em vez de fingir que todos operam segundo seus padrões éticos pessoais. Maquiavel desenvolveu uma técnica revolucionária. Ele separou completamente o que as pessoas dizem do que as pessoas fazem. Parou de dar peso a promessas, juramentos, declarações de lealdade.
Começou a observar apenas padrões consistentes de comportamento ao longo do tempo e descobriu algo libertador. Quando você julga pessoas apenas por ações repetidas, não por palavras bonitas, você raramente é surpreendido. Traição deixa de ser choque devastador e se torna apenas confirmação de um padrão que você já havia identificado. Essa mudança de perspectiva é brutal, mas absolutamente necessária. Quando alguém te promete algo, sua reação não deveria ser confiar cegamente nem desconfiar paranoicamente. Deveria ser observar friamente se o padrão de comportamento passado dessa pessoa sustenta a promessa atual. Se sim, você concede confiança medida. Se não, você protege seus interesses sem culpa. Não é cinismo. É gestão inteligente de riscos emocionais baseada em dados reais, não em esperanças românticas. A maioria das pessoas vive na ilusão de que bondade gera bondade automaticamente. Maquiavel destruiu essa ilusão observando que bondade sem força gera exploração. Generosidade sem limites gera abuso. Confiança sem verificação gera traição. O mundo não recompensa virtude isolada. Recompensa virtude combinada com capacidade de impor consequências. Quando você é bom, mas também deixa claro que não tolerará abuso, as pessoas te respeitam. Quando você é apenas bom sem limites, te usam até você quebrar. Portanto, a primeira técnica maquiavélica para nunca mais ser afetado é esta: recalibre suas expectativas para a realidade. Pare de esperar que o mundo seja justo e comece a esperar que seja exatamente o que sempre foi. Pare de esperar reciprocidade automática e comece a cultivá-la através de incentivos mútuos claros. Pare de confiar em palavras e comece a confiar apenas em padrões de ações. Quando você faz isso, o mundo não muda. Mas você para de sangrar emocionalmente toda vez que ele se comporta de forma completamente previsível. A segunda verdade maquiavélica que vai te libertar é compreender que a maior parte do seu sofrimento emocional não vem do que acontece com você, mas da diferença entre o que você esperava que acontecesse e o que realmente aconteceu. Maquiavel percebeu isso durante seu exílio. A dor da queda não vinha da perda material em si, mas da distância entre suas expectativas de lealdade e a realidade brutal da traição. Quando você entende essa distinção fundamental, ganha o poder de controlar seu estado emocional independentemente das circunstâncias externas. Pense em qualquer situação que te destruiu emocionalmente nos últimos meses. Não foi o evento em si que te feriu de forma insuportável. Foi a violação de uma expectativa que você considerava sagrada. Esperava que aquela pessoa fosse leal e ela te traiu. Esperava que aquele esforço fosse reconhecido e foi ignorado. Esperava que aquela promessa fosse cumprida e foi quebrada. O evento objetivo causou consequências práticas, mas o sofrimento emocional desproporcional veio da narrativa que você construiu na sua cabeça sobre como as coisas deveriam ser. Maquiavel desenvolveu uma técnica psicológica devastadoramente eficaz. Ele parou de construir narrativas sobre como as coisas deveriam ser e começou a observar apenas como as coisas realmente são. Quando você espera lealdade, traição te destrói. Quando você não espera nada além de interesse próprio e ocasionalmente encontra lealdade genuína, você fica agradavelmente surpreendido, mas nunca devastado. A diferença entre essas duas posturas mentais é a diferença entre viver como vítima perpétua e viver como observador estratégico. Isso não significa tornar-se paranoico ou assumir o pior de todos. Significa operar com expectativas neutras, baseadas em probabilidades reais. A maioria das pessoas vai agir por interesse próprio quando a oportunidade surgir e as consequências forem mínimas. Isso não as torna monstros, apenas as torna humanas.
E quando você aceita a humanidade real, em vez de exigir perfeição moral, que você mesmo não consegue manter o tempo todo, você para de se decepcionar constantemente. Maquiavel observou algo crucial. Os líderes mais bem-sucedidos e emocionalmente estáveis eram aqueles que esperavam traição como possibilidade constante, mas não viviam obcecados por ela. Eles simplesmente construíam sistemas onde traição era custosa demais para valer a pena. Não confiavam na bondade inerente das pessoas. Confiavam em incentivos alinhados. Quando trair te custa mais do que te beneficia, lealdade emerge naturalmente não por virtude, mas por cálculo racional. Aplique isso na sua vida agora. Pare de confiar em promessas verbais e comece a estruturar relações onde ambas as partes ganham com cooperação e perdem com traição. No trabalho, não confie que seu chefe vai te promover por mérito. Torne-se indispensável de forma que demiti-lo custe mais caro do que promovê-lo. No relacionamento, não confie que seu parceiro vai ser leal por amor eterno. Construa uma parceria onde ambos ganham tanto que traição seria perda líquida para os dois. Não é romântico, mas funciona no mundo real. A técnica maquiavélica aqui é brutal. Pare de tentar mudar a natureza humana e comece a trabalhar com ela. Pessoas não agem por princípios abstratos, agem por consequências concretas. Quando você entende isso, para de desperdiçar energia tentando apelar para a consciência moral que pode ou não existir. Começa a criar estruturas onde o comportamento que você deseja é também o comportamento mais vantajoso para a outra pessoa. Isso é gestão estratégica de relações, não ingenuidade romântica. Portanto, a segunda técnica para nunca mais ser afetado: abandone expectativas baseadas em como você gostaria que as pessoas fossem e construa expectativas baseadas em como elas demonstraram ser através de ações repetidas. Quando alguém te mostra quem realmente é através de comportamento consistente, acredite, não nas palavras, nas ações. E quando você finalmente aceita as pessoas como são, em vez de como deveriam ser, segundo seu manual moral particular, você para de sangrar toda vez que elas agem de forma completamente previsível para quem estava prestando atenção. A terceira verdade maquiavélica que vai transformar sua vida é entender que você entrega poder sobre suas emoções voluntariamente toda vez que permite que a opinião ou ação de outra pessoa defina seu estado interno. Maquiavel descobriu isso da forma mais brutal possível. Quando perdeu tudo e foi abandonado por todos, percebeu que sua paz mental era a única coisa que ninguém poderia tirar dele sem sua permissão. E essa descoberta o libertou de uma prisão invisível, onde a maioria vive até morrer. Pense honestamente, quantas vezes hoje você já permitiu que o comportamento de outra pessoa controlasse seu humor? Alguém te ignorou e você ficou ansioso. Alguém te criticou e você ficou com raiva. Alguém não respondeu sua mensagem e você passou horas ruminando sobre o que fez de errado. Em cada um desses momentos, você entregou o controle do seu estado emocional para alguém que provavelmente nem está pensando em você. Você se tornou refém de variáveis completamente fora do seu controle. Maquiavel percebeu que essa é a forma mais comum de escravidão. Escravidão emocional disfarçada de sensibilidade ou de se importar. A sociedade te programou para reagir emocionalmente a absolutamente tudo, para se ofender facilmente, para buscar validação constante, para depender de aprovação externa para se sentir valioso. E enquanto você opera nesse modo, você é controlado por qualquer um que descubra seus botões emocionais. Não é liberdade, é vulnerabilidade weaponizada contra você mesmo. A técnica maquiavélica aqui é radical. Reconhecer que você só pode controlar suas ações e interpretações, nunca as ações dos outros. Quando alguém te trai, você não controla a traição, mas controla completamente se vai passar meses sofrendo
ou se vai processar friamente as lições e seguir em frente. Quando alguém te critica, você não controla a crítica, mas controla se vai internalizá-la como verdade absoluta ou avaliá-la objetivamente quanto à validade e fonte. Maquiavel desenvolveu uma barreira psicológica. Ele separava completamente ações externas de reações internas. Eventos acontecem, pessoas agem, circunstâncias mudam. Tudo isso é externo e largamente fora do seu controle. Mas entre o evento externo e sua reação emocional existe um espaço. E nesse espaço está seu poder. A maioria das pessoas reage automaticamente, como robôs programados. Maquiavel escolhia deliberadamente como interpretar e responder. Quando foi torturado, o evento era horrível e doloroso, mas ele separou a dor física, que era inevitável, do colapso emocional, que era opcional. Quando foi traído, a traição era real. Mas ele separou o fato objetivo da interpretação de que isso significava que ele não tinha valor. A traição dizia sobre os interesses dos traidores, não sobre seu valor intrínseco. Essa distinção salvou sua sanidade mental enquanto destruiria qualquer pessoa comum. Aplique isso agora. Quando alguém te rejeitar, te criticar, te ignorar ou te trair, observe sua primeira reação automática. Ela provavelmente será emocional e desproporcional. Depois, conscientemente, separe o evento da interpretação. O evento é: essa pessoa agiu de determinada forma. A interpretação automática é: isso significa que sou inadequado, não amado, sem valor. A interpretação maquiavélica é: essa pessoa agiu segundo seus próprios interesses e limitações, o que não define meu valor objetivo. A diferença parece sutil, mas é absolutamente devastadora na prática. Uma interpretação te deixa refém de cada ação alheia. A outra te liberta para avaliar friamente a situação e responder estrategicamente. Quando você para de personalizar tudo, quando para de assumir que toda a ação dos outros é sobre você, quando entende que as pessoas agem principalmente segundo suas próprias necessidades e limitações, você se torna emocionalmente inabalável. Portanto, a terceira técnica maquiavélica: desenvolva o espaço entre estímulo e resposta. Quando algo acontece, não reaja automaticamente. Observe, analise. Escolha conscientemente como interpretar e responder. Pergunte-se: esse evento diz sobre mim ou sobre a pessoa que agiu? Essa interpretação me fortalece ou me enfraquece? Essa reação me aproxima dos meus objetivos ou me afasta deles? Quando você começa a fazer essas perguntas, você recupera o controle sobre sua vida emocional, que entregou voluntariamente durante anos. A quarta verdade maquiavélica é possivelmente a mais libertadora e a mais difícil de aceitar. A maioria das pessoas não pensa em você nem metade do que você imagina. Elas estão ocupadas demais com suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias inseguranças. E todo o sofrimento que você carrega, preocupando-se com o que elas pensam, dizem ou julgam sobre você, é completamente desproporcional à atenção real que dedicam a você. Maquiavel descobriu isso quando percebeu que aqueles que o haviam traído e esquecido não passavam noites pensando nele. Apenas ele estava preso nesse ciclo mental autodestrutivo. Você provavelmente já passou horas, talvez dias, ruminando sobre algo que alguém disse sobre você, analisando cada palavra, criando cenários mentais, imaginando o que poderia ter respondido, perdendo o sono preocupado com a opinião alheia. Enquanto isso, a pessoa que disse aquilo já esqueceu completamente e seguiu com a vida. Você está sofrendo sozinho por algo que existe apenas na sua cabeça. Essa é a prisão mental mais comum e mais destrutiva que existe. Maquiavel desenvolveu uma técnica brutal para se libertar disso.
ele assumiu que a maioria das opiniões sobre ele era irrelevante, porque vinha de pessoas que não tinham contexto completo, que agiam por seus próprios interesses, que projetavam suas próprias inseguranças. Ele selecionava cuidadosamente um grupo pequeno de pessoas, cujo julgamento realmente importava, porque conheciam seu trabalho, compartilhavam seus valores e tinham credibilidade real. Para todos os outros, opinião era apenas ruído de fundo que ele aprendeu a ignorar completamente. Pense nisso. Quantas pessoas que criticam você realmente conhecem sua história completa? Quantas estão qualificadas para julgar suas decisões? Quantas têm interesse genuíno no seu bem-estar versus interesse em se sentirem superiores, diminuindo você? Quando você analisa honestamente, percebe que a maioria das críticas vem de pessoas completamente desqualificadas para opinar sobre sua vida. E você está dando poder absoluto sobre seu estado emocional para essas pessoas. A técnica maquiavélica aqui é desenvolver um filtro rigoroso. Nem toda opinião merece sua atenção. Nem toda crítica merece sua consideração. Nem todo julgamento merece espaço na sua mente. Quando alguém te critica, faça apenas uma pergunta. Essa pessoa está qualificada para opinar sobre isso? Ela tem contexto completo? Ela demonstrou competência nessa área? Se não, a opinião dela é completamente irrelevante. Não importa quão alto ela grite ou quantas pessoas concordem com ela. Maquiavel observou que as pessoas mais bem-sucedidas e emocionalmente estáveis eram aquelas que desenvolviam surdez seletiva. Elas ouviam feedback de mentores qualificados, de pessoas que demonstraram resultados, de indivíduos que genuinamente se importavam. Mas eram completamente imunes a opiniões da massa que não tinha contexto, não tinha qualificação, e frequentemente estava projetando suas próprias frustrações. Não era arrogância, era gestão inteligente de informação. Aplique isso agora. Faça uma lista das pessoas cuja opinião realmente importa na sua vida. Provavelmente são menos de 10 pessoas, talvez menos de 5. Para essas pessoas, você deveria estar aberto a feedback e crítica construtiva, porque elas te conhecem, se importam genuinamente e têm credibilidade. Para todas as outras, desenvolva indiferença estratégica. Não é sobre ser rude ou arrogante, é sobre proteger sua paz mental de invasão desnecessária. Quando você entende que a maioria das pessoas está tão consumida por seus próprios dramas que mal registra sua existência, você para de viver para a plateia imaginária. Para de hesitar em agir com medo de julgamento. Para de desperdiçar energia gerenciando percepções de pessoas que nem se importam de verdade. E nessa libertação, você finalmente começa a viver segundo seus próprios padrões, não segundo expectativas alheias que você projetou na sua própria mente. Portanto, a quarta técnica maquiavélica: desenvolva imunidade seletiva. Seja completamente aberto a feedback de pessoas qualificadas que genuinamente se importam, mas desenvolva surdez absoluta para a opinião de massa desqualificada. Não é cinismo, é higiene mental. É proteger o único território que realmente te pertence, sua mente, de invasores que não têm direito de estar lá. A quinta verdade maquiavélica vai chocar você. A maioria das suas amizades e relacionamentos não é genuína. São transações disfarçadas de afeto. As pessoas estão ao seu lado enquanto você oferece algo que elas precisam. Quando você para de oferecer, elas desaparecem. Maquiavel descobriu isso da forma mais dolorosa possível quando perdeu o poder. Todos os amigos leais, todos os aliados fiéis, todos os companheiros de longa data simplesmente evaporaram quando ele não tinha mais nada a oferecer. E nessa perda brutal, ele encontrou uma verdade libertadora. Você provavelmente já passou pela experiência de enfrentar dificuldades e perceber que aqueles que juravam estar ao seu lado simplesmente sumiram.
Quando você tinha sucesso, dinheiro, influência ou recursos, as pessoas te cercavam. Quando tudo isso desapareceu, elas desapareceram também. E você ficou arrasado emocionalmente, questionando seu valor, sua capacidade de julgar caráter, sua própria realidade. Mas o problema não estava em você. Estava nas suas expectativas irreais sobre a natureza dos relacionamentos humanos. Maquiavel percebeu que existem apenas dois tipos de relacionamentos genuínos: aqueles baseados em afeto real, que persiste independentemente de circunstâncias, e aqueles baseados em interesse mútuo, honestamente reconhecido por ambas as partes. Todo o resto é ilusão perigosa. As pessoas fingem afeto quando, na verdade, estão calculando utilidade. E quando você confunde transação com conexão genuína, você se prepara para a devastação emocional inevitável quando a utilidade termina e o relacionamento evapora. A técnica maquiavélica aqui é brutal, mas libertadora. Teste seus relacionamentos. Quando você passa por dificuldade, quando perde status, quando não pode mais oferecer vantagens, observe quem permanece. Essas são as únicas pessoas que importam. Todos os outros eram apenas oportunistas que você confundiu com amigos. Não guarde rancor deles. Eles apenas agiram segundo natureza humana básica. Mas também não se iluda mais sobre a natureza desses relacionamentos. Maquiavel desenvolveu uma regra simples. Ele categorizava pessoas em 3 grupos. Primeiro, aliados genuínos, que demonstraram lealdade em tempos difíceis. Esse grupo era minúsculo, mas precioso. Segundo, aliados transacionais com quem ele mantinha relações baseadas em interesse mútuo reconhecido. Ele não esperava a lealdade deles, além do que o interesse mútuo sustentava. Terceiro, todos os outros que eram irrelevantes ou potencialmente hostis. Ele não desperdiçava energia emocional com esse terceiro grupo. Aplique isso na sua vida agora. Pare de tratar todas as relações como se fossem amizades profundas. A maioria não é. São conexões funcionais, colegas de trabalho, conhecidos, pessoas que compartilham circunstâncias temporárias com você. Não há nada de errado com esses relacionamentos transacionais. O erro é confundi-los com amizades genuínas e depois se destruir emocionalmente quando eles evaporam junto com as circunstâncias que os criaram. Quando você aceita que amigos genuínos são raros e preciosos, você para de distribuir confiança cega para qualquer um que sorri para você. Você se torna criterioso. Você observa padrões de comportamento ao longo do tempo. Você testa lealdade através de pequenos pedidos antes de fazer grandes investimentos emocionais. E você protege ferozmente os relacionamentos genuínos que sobrevivem a esses testes, enquanto mantém distância emocional saudável de todos os outros. Maquiavel também percebeu algo crucial. Relacionamentos transacionais não são ruins. São apenas honestos quanto à sua natureza. Quando ambas as partes reconhecem que estão juntas por interesse mútuo, não há decepção quando o interesse termina e o relacionamento também. O problema surge apenas quando uma parte finge afeto profundo, enquanto está apenas calculando utilidade. Portanto, seja honesto sobre a natureza dos seus relacionamentos, primeiro consigo mesmo e depois com os outros quando apropriado. Portanto, a quinta técnica maquiavélica: categorize seus relacionamentos honestamente. Identifique os poucos genuínos e proteja-os com tudo. Reconheça os transacionais pelo que são e gerencie-os adequadamente, sem expectativas irreais. E mantenha distância emocional de todos os outros para proteger sua paz mental. Quando você para de esperar lealdade profunda de conexões superficiais, você para de sangrar emocionalmente quando elas se comportam exatamente como são. A sexta verdade maquiavélica é a mais difícil de engolir, mas também a mais libertadora. Você tem sido cúmplice ativo do seu próprio sofrimento.
Cada vez que você tolera desrespeito, cada vez que você aceita migalhas quando merece mais, cada vez que você perdoa traição sem consequências, você ensina às pessoas exatamente como te tratar. Maquiavel descobriu que os líderes mais respeitados não eram necessariamente os mais poderosos, mas aqueles que estabeleciam limites claros e os defendiam implacavelmente. E essa lição se aplica a todas as áreas da vida. Você provavelmente já se perguntou por que continua atraindo o mesmo tipo de pessoa tóxica? Porque sempre acaba nos mesmos padrões destrutivos. Porque parece que o universo conspirou para te fazer sofrer repetidamente. A verdade brutal é que você está inadvertidamente treinando as pessoas a te maltratarem ao não impor consequências reais quando cruzam seus limites. Não porque você é masoquista, mas porque te ensinaram que estabelecer limites é egoísta ou cruel. Maquiavel observou que quando um líder permitia pequenas transgressões sem consequências, as transgressões escalavam progressivamente até culminarem em traição completa. Mas quando um líder estabelecia limites claros e os defendia consistentemente desde o início, mesmo pequenas violações eram raras, porque todos sabiam que haveria custo real. A mesma dinâmica se aplica aos seus relacionamentos pessoais, profissionais e familiares. A técnica maquiavélica aqui é desenvolver o que ele chamava de autoridade respeitada através de consequências consistentes. Isso não significa ser tirano ou cruel. Significa comunicar claramente seus limites e seguir através com consequências proporcionais quando eles são violados. Quando alguém te desrespeita e você não faz nada, você acabou de ensinar que desrespeitar você não tem custo. Quando alguém quebra sua confiança e você perdoa imediatamente sem mudança de comportamento, você ensinou que quebrar sua confiança é aceitável. Aplique isso agora. Identifique seus limites não negociáveis. O que você absolutamente não vai tolerar em relacionamentos, no trabalho, com família. Depois, comunique esses limites claramente, não como ameaças, mas como informação sobre como você opera. E, crucialmente, siga através com consequências quando eles forem violados. A consequência não precisa ser dramática. Pode ser simplesmente reduzir investimento emocional, distanciar-se ou terminar o relacionamento se a violação for grave o suficiente. Maquiavel percebeu que pessoas respeitam limites defendidos, não limites declarados. Você pode dizer 1000 vezes que não tolera mentiras, mas se você continua mantendo relacionamento com mentirosos sem consequências, suas palavras são vazias. As pessoas aprendem através de ações, não de discursos. Quando você segue através consistentemente, até mesmo uma vez, estabelece reputação de que seus limites são reais. Muitas pessoas confundem estabelecer limites com ser má pessoa. Maquiavel ensinou o oposto. Não estabelecer e defender limites é ser injusto consigo mesmo. É permitir que outros definam os termos do relacionamento unilateralmente. É viver como capacho emocional enquanto pretende que é nobre ou compassivo. Verdadeira compaixão inclui compaixão por si mesmo, o que significa proteger sua paz mental e dignidade. Quando você começa a defender seus limites consistentemente, algo interessante acontece. Pessoas que não respeitam limites naturalmente se afastam porque você não oferece mais o que elas buscavam, que era alguém sem espinha dorsal. E pessoas que respeitam limites naturalmente se aproximam porque sabem exatamente onde estão e sentem segurança nessa clareza. Você para de atrair exploradores e começa a atrair relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo. Portanto, a sexta técnica maquiavélica: identifique seus limites não negociáveis, comunique-os claramente e defenda-os implacavelmente com consequências consistentes. Pare de ser cúmplice do seu próprio sofrimento, tolerando o intolerável.
Pare de esperar que as pessoas milagrosamente decidam te respeitar quando você não demonstra nem exige respeito. E observe como sua vida transforma quando você finalmente para de negociar com terroristas emocionais. A sétima e última verdade maquiavélica fecha o círculo completo. Você nunca será completamente imune à dor emocional, mas pode escolher quais dores vale a pena sentir. Maquiavel não se tornou um robô sem emoções. Ele se tornou estratégico sobre o que merecia seu investimento emocional. Ele ainda sentia, mas sentia apenas por coisas e pessoas que genuinamente importavam. Todo o resto era ruído que ele aprendeu a filtrar. E essa é a diferença entre invulnerabilidade impossível e imperturbabilidade estratégica. Você nunca vai parar completamente de se importar. Nem deveria. O objetivo não é matar suas emoções, mas direcioná-las estrategicamente. Quando você investe emocionalmente em relacionamentos genuínos, baseados em anos de lealdade demonstrada, você deveria se importar profundamente. Quando você perde alguém assim, você deveria lamentar. Mas quando perde um conhecido superficial, que demonstrou repetidamente não merecer sua confiança, gastar meses sofrendo é desperdício emocional. Maquiavel desenvolveu o que podemos chamar de orçamento emocional. Assim como você não gasta dinheiro em qualquer coisa que aparecer, não deveria gastar energia emocional em qualquer pessoa ou situação que cruze seu caminho. Energia emocional é recurso finito e precioso. Gastá-la em pessoas que não merecem, em situações que você não controla, em opiniões de quem não importa, é bancarrota emocional autoimposta. A técnica final é desenvolver consciência brutal sobre onde sua energia emocional está indo e se esse investimento tem retorno proporcional. Quando você passa horas ruminando sobre crítica de alguém irrelevante, você está desperdiçando recurso precioso. Quando você gasta dias sofrendo por rejeição de alguém que nunca demonstrou genuinamente te valorizar, você está investindo em ativo tóxico. Quando você permite que situação completamente fora do seu controle domine seu estado mental, você está operando no prejuízo. Maquiavel perguntava constantemente: isso merece minha energia? Essa pessoa ganhou direito de afetar meu estado emocional? Essa situação está sob meu controle? Ou estou apenas desperdiçando energia com preocupação improdutiva? E quando a resposta era não, ele conscientemente redirecionava sua atenção, não reprimindo emoções, mas escolhendo deliberadamente focar no que realmente importava e no que estava sob seu controle. Aplique isso agora com exercício prático. Toda vez que você sentir ansiedade, raiva, tristeza ou qualquer emoção forte, pause e pergunte: isso merece minha energia? A pessoa ou situação que causou isso demonstrou merecer tanto investimento emocional? Eu tenho controle sobre essa situação ou estou apenas ruminando impotentemente? Se a resposta é que não merece ou não está sob seu controle, conscientemente escolha redirecionar sua atenção para algo produtivo. Isso não acontece automaticamente, leva prática deliberada. Mas quanto mais você faz, mais natural se torna. Você começa a notar padrões de pensamento destrutivos antes que eles te sequestrem completamente. Você desenvolve capacidade de observar seus próprios pensamentos e emoções como se estivesse de fora, decidindo conscientemente quais merecem sua energia e quais devem ser deixados passar como nuvens no céu. Maquiavel viveu experiências que destruiriam a maioria das pessoas. Tortura, traição, exílio, pobreza, humilhação pública. Mas ele emergiu dessas experiências não quebrado, mas fortalecido, porque dominou a arte de não permitir que circunstâncias externas controlassem seu estado interno indefinidamente. Ele sentia a dor, processava as lições e seguia em frente direcionando energia para o que estava sob seu controle. Portanto, a técnica final maquiavélica: desenvolva orçamento emocional rigoroso.
Invista profundamente apenas no que genuinamente merece. Proteja ferozmente sua energia emocional de invasores que não ganharam direito de estar lá. E lembre-se sempre que você tem escolha sobre o que merece afetar você. Não controla o que acontece, mas sempre controla quanto poder você dá para eventos externos sobre seu estado interno. Quando você domina essas 7 técnicas maquiavélicas, você se torna fundamentalmente diferente da maioria. Você ainda sente, ainda se importa, ainda tem relacionamentos profundos. Mas para de ser refém emocional de absolutamente tudo e todos. Para de sangrar por feridas que não merecem seu sofrimento. Para de entregar poder sobre sua paz mental para quem não merece. E finalmente, nada nem ninguém te afeta de forma destrutiva, nunca mais. Se este vídeo mudou sua perspectiva, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Aqueles que dominam essas verdades caminham diferente no mundo. É hora de você se juntar a eles.